Olá pessoal, gravando esse vídeo no sábado, um dia após a eliminação do Brasil, trazer algumas considerações depois de muita gente falando muita coisa, eu vou dar a minha opinião, tá? Primeiro ponto, em 5 partidas na Copa, eu vi 3 seleções brasileiras diferentes. Eu vi a seleção brasileira reserva que jogou contra Camarões. Não vamos discutir aqui se eram para ser aqueles jogadores. Já ouvi um monte de gente falando que aquela seleção reserva perderia do Palmeiras e perderia do Flamengo. Isso não está em pauta nesse momento. Está em pauta que é uma seleção desentrosada, que eu acho sim que deveria estar lá, e que perde de Camarões, um jogo que podia perder, um jogo que não influencia em nada a participação do Brasil na Copa. Segunda seleção que eu vejo nessa Copa é a seleção favorita a campeã e com 6 estrelas. É a seleção que atua contra a Sérvia e é a seleção que atua contra a Coreia do Sul com um recorte. Vamos tirar o primeiro tempo, o segundo tempo de análise, tá? Porque quando você vira um jogo ganho de 4-0, você tem um campeonato de tiro curto, um campeonato com vários jogadores se lesionando, você não vai se esforçar no segundo tempo. Então eu vou pôr o primeiro tempo e em algumas situações eu vou tentar duplicar o que aconteceria se o Brasil continuasse jogando daquele jeito, vocês vão entender. Contra a Sérvia e contra a Coreia, a gente vê um time que tem como principal característica, sim, o futebol pelas pontas, tá? Relembrando a época que se jogava com ponta direita e ponta esquerda, hoje não se fala mais, mas é uma característica muito marcante pela qualidade técnica dos nossos ponteiros. Rafinha, Vinícius Júnior, não deu certo com eles? Antony, Rodrigo, Martinelli, a gente tem jogador para fazer isso com muita qualidade e acho isso sensacional. Só isso eu não acredito que funcione. O que o Brasil tinha contra a Sérvia e contra a Coreia? A alta pressão quando o adversário está com a bola, tá? O famoso perde e pressiona. O Brasil perdia a bola, recuperava e já estava pronto para finalizar de novo. Isso se espelha muito na posse de bola, tá? O Brasil nas outras partidas tem uma posse de bola média de 52%. Nessas duas, 58%. É uma diferença pequena, 6%. Mas eu quero mostrar aqui para vocês as finalizações que o Brasil teve contra a Sérvia, que não é um time bobo, e contra a Coreia, que é bem mais razoável, fraquinho, tá? E comparando contra a Suíça e contra a Croácia, que são duas seleções melhores, mas a Sérvia é uma seleção muito boa, tá? Contra a Sérvia foram 24 finalizações. O que significa isso? O Brasil perdia a bola e estava pronto para ir de novo, tá? 24 finalizações, gente, é uma finalização a cada 4 minutos. O Brasil roubava a bola, estava disposto a ir. A Sérvia pegava, o Brasil tomava de novo. Eu não achei aquela estatística que a FIFA está pondo agora de tempo de recuperação de bola. A Sérvia não ficava 2 minutos tocando a bola. Ah, mas a Sérvia não tem tanta qualidade quanto a Croácia. Tem menos, mas não é tão menos assim não. Kostic, Tadic, Milinkovic, Savic, eles sabem tocar a bola, tá? Então, é o Brasil que não deixou isso acontecer. O Brasil que tinha 6 estrelas e era favorito a campeão da Copa. Contra a Coreia, só no primeiro tempo, 10 finalizações. Se a gente pensar que continuar jogando assim no segundo, seriam 20. Aí a gente vai ver contra a Suíça, que não teve o Neymar, e todo mundo criticou que foi por isso. O Brasil teve 9 finalizações. E ontem, contra a Croácia, 14 finalizações, tirando a prorrogação, tá? Eu tô pondo o tempo normal. Então, o que a gente tinha de média, 22 finalizações, a gente cai para 11,5, porque faltou o perde e pressiona. O Brasil deixou a Suíça respirar com a bola e o Brasil deixou a Croácia respirar com a bola. O Brasil não deixou a Sérvia e a Coreia do Sul respirar. E esse é o Brasil com 6 estrelas, esse é o Brasil favorito a campeão, tá? A minha opinião das 3 seleções é essa. Aquela que jogou contra Camarões a gente tira. A que estava pronta para ser campeão do mundo foi a que atuou contra a Sérvia e contra a Coreia do Sul. E a que estava pronta para ser eliminada foi a que atuou contra a Suíça e contra a Croácia. Aí vem o grande dilema. Faltou o quê? Será que faltou um comandante fora de campo ou será que faltou um líder dentro de campo? Eu acho que faltou 20% um comandante e 80% um líder, tá? 20% um comandante porque o Tite tem esse jeito dele de não vibrar, de não empurrar, de não... Eu acho que faltou isso. Eu acho que faltou o Tite na eliminação ficar lá com os seus jogadores. Você ganhar e sair correndo pro vestiário é uma coisa. Você perder e sair correndo pro vestiário é outra totalmente diferente, tá? Então faltou aí. Muita gente vem falando que o Tite mudou errado.
Eu tô aqui com as substituições e com os minutos das substituições. Eu não acredito que o Tite mudou errado nesse jogo e eu vou ser o único que vou falar isso. Aos 10 minutos ele tira o Rafinha, que estava fazendo a sua pior de todas as partidas ruins que ele fez, ele estava na sua pior. Coloca o Antony, que entra jogando muito. Todas as bolas vão para o Antony e entrou jogando muito, entrou fazendo uma grande partida. Aos 18 minutos ele tira o Vinícius Júnior, que fazia a sua única partida ruim na Copa, e coloca o... Espera só um minuto. E coloca o Rodrigo, que entrou de novo muito bem. Tá? Então, 2 substituições muito bem feitas. No final do jogo, para a prorrogação, ele tira o Richarlison, que estava abaixo, parecia que estava sentindo alguma coisa, e coloca o Pedro. Outra substituição que, para mim, ele acerta. O Pedro entra bem, entra segurando a zaga, entra com personalidade, entra sendo o Pedro. Maravilha. Aí vem o grande detalhe aqui. Na intervalo da prorrogação, ele faz 2 mudanças. O Militão pede para sair, segundo o Tite e segundo o Militão, tá? Aí eu acho que foi a grande substituição errada. Porque se o Militão tivesse naquela lateral direita, o Militão não deixaria aquele gol acontecer. Mas o Militão pede para sair e ele coloca na posição do Militão o único em condições para entrar naquela posição, que seria o Alexandre, tá? Natural. Se pediu para sair, não foi um erro do Tite. E a outra substituição, ele tira o Paquetá e põe o Fred. O Paquetá cansado. O Brasil precisando marcar. O Fred não significa que ele vai recuar todo mundo lá para trás. O Brasil não foi um time totalmente recuado contra a Suíça e jogou com o Fred. Então, quando ele coloca o Fred, a intenção dele não é pôr o time todo para trás, e isso não aconteceu. Porque a gente toma o gol com 6 jogadores lá na frente. Então, não foi intenção de retrancar o time. Foi a intenção de manter mais a posse de bola, de pôr um jogador descansado e um jogador com mais marcação. Não acho que isso retrancou o time, porque o time não foi um time retrancado na segunda etapa. E na minha opinião de técnico, eu retrancaria, tá? Eu seguraria. O time que jogar e jogou desorganizado. Para mim, grande motivo, falta de liderança, tanto defensiva quanto ofensiva. O lance do gol, eu coloquei ele aqui, eu analisei umas 10 vezes em câmera lenta. Você tem, primeiro erro, Modric disputa com o Casemiro não consegue fazer a falta no Modric, tá? Era falta, o Brasil estava desarrumado. O primeiro grande erro é o Brasil perder uma bola e estar desarrumado com 11 minutos da prorrogação do segundo tempo ganhando o jogo. Casemiro pega a bola pro Modric, ele tenta fazer a falta, mas não consegue. Quando o Modric pega a bola, gente, você tem uma cena que são 3 jogadores, na minha opinião, bem postados, que é o Danilo marcando um jogador da Croácia, o Marquinhos marcando um jogador da Croácia e o Thiago Silva sobrando. Perfeito. O Alexandro vem distante, mas marcando um jogador da Croácia que entra na diagonal para trazer o Alexandro fora da posição. O Casemiro perdendo a bola. Aí sobram 5 jogadores que eu queria falar. O Fred, totalmente perdido, é o mais ofensivo do Brasil. Aquele que entrou para segurar o meio de campo é o mais ofensivo do Brasil, tá? Um absurdo. O Antony, que entrou muito bem ofensivamente, não está fazendo a função de marcar o jogador que recebe na lateral se o Danilo está fechando num jogador da Croácia. E aí, reparem, o Fred, mesmo mal posicionado, sai correndo. Não com aquela vontade croata de se classificar para a semifinal, mas com uma vontade brasileira, correndo meio trotinho. O Casemiro sai no trotinho, o Alexandre sai desesperado, aí sim correndo para marcar o jogador dele. E aí nós temos 4 jogadores, nada contra, mas com o cabelo pintado de amarelo, que ficam parados olhando, e eu acho que eles até trocam uma ideia. Será que agora nós vamos tomar um gol? Ixi, será que nós vamos pro pênalti? Meu Deus, será que nós vamos cair fora? Ninguém se mexe, gente. É jogo de Copa do Mundo. Corre atrás. O Fred, mesmo com o seu trote, que não é um trote croata, é um trote brasileiro, com bastante calma, bastante tranquilidade, ele passa todos esses 4 cabeça branca. Que um dos 4 podia falar, puta, eu não quero cair fora da Copa, eu quero ir atrás, eu vou ajudar meu time na defesa. Não, eu sou estrela, eu só faço gol, eu só faço jogada. Isso é liderança dentro de campo. Isso é vontade de ir para a semifinal. Nesse lance, o Brasil não teve. E aí vem o gol da Croácia, culpas pro Marquinhos, acho que se posicionou muito bem, tentou fechar, se a bola bate na perna dele e não desvia e para, hoje ele seria herói, tá? O Alisson tenta voltar para a jogada, não vejo culpa no Alisson.
eu vejo falta de conjunto, falta de vontade de estar na semifinal. Aí vem um lance logo depois, uma chance que o Vakovic faz uma grande defesa. A bola está no chão para um jogador do Brasil chutar. Sabe o que o Gvardiol faz? Ele dá uma cabeçada no chão. Sabe o que o Gvardiol fala para os caras que estão de amarelo? Eu quero ir para a semifinal, cara. Eu quero ir. Eu não quero chorar a minha eliminação para as câmeras me filmarem e para eu falar para todo mundo que eu não dormi à noite. Ele quer ir para a semifinal, tá? Beleza, acabou, vamos para os pênaltis. A hora dos pênaltis, gente, quem já trabalhou lá dentro, quem esteve lá, sabe que funciona assim, ó. Vem o técnico, vem o preparador físico, são 120 minutos de exaustão e todo mundo conversa. Quem tá pronto para bater, quem tá pronto para bater. Não é o técnico que vem com uma listinha e fala, você é o primeiro, você é o segundo, tá? Você tem que ter um camisa 10 que fala assim, professor, eu quero ser o primeiro. Porque se a gente errar o primeiro, fudeu. Então eu quero ser o primeiro. Tá? Não tem isso. O Brasil não tem isso, o Brasil não tem isso faz muito tempo. Tá? Acho que desde que o Dunga parou, o Brasil não tem isso. Ah, mas o Dunga era líder em campo. Líder em campo não precisa ser o melhor jogador da seleção. O Brasil não tem líder, tá? Até porque, segundo as opiniões, o melhor jogador da seleção não consegue liderar equipe nenhuma. Vamos para os pênaltis, está definido. Neymar é o último a bater. Eu não consigo entender isso, mas o Brasil usa isso como estratégia. Foi o último a bater na Olimpíada. A FIFA mudou a regra justamente para a gente poder fazer isso, tá? Chegou a hora do Marquinhos bater. Se o Marquinhos bate, vai todo mundo para casa se o Marquinhos erra. Se eu sou o camisa 10 da seleção, eu falo, Marquinhos, senta aí que esse daqui isso é meu. Esse daqui é meu porque eu preciso deixar o Brasil aqui. Na final de contas, eu sou o que se espera que na próxima encarnação seja eleito o melhor do mundo, porque nessa não dá mais tempo, tá? E também nunca nem passou perto. Eu abraço o Marquinhos e falo assim, daqui a bola que agora é minha vez. Eu vou fazer, depois você se vira, tá? Não acontece. Sabe por que não acontece? Porque o Brasil não tem um Modric. Sabe por que não acontece? Porque o Brasil não tem um Messi. E quem tem Modric e Messi está na semifinal. Quem não tem nem Modric nem Messi, assiste pela TV, tá? Essa é a minha opinião, mesmo depois de um dia ainda bravo, porque eu não aceito você ver a sua defesa correndo atrás, mesmo que a sua defesa tenha errado, a sua defesa esteja desarrumada por erro defensivo, você, um atacante, que está mais perto do atacante oponente do que o seu volante, você fica parado e não corre. Assim não se ganha a Copa do Mundo. Assim se ganha a Champions League numa equipe que tem só estrela. Copa do Mundo você não ganha, tá? Porque o Gvardiol dá cabeçada com bola no chão. O Brasil não dá. Essa é a minha opinião. Sei que pode ser criticada. Acho sim que o Tite teve uma... não consigo falar nem... Eu não consigo, tá? Acho que o Tite teve a sua parcela, mas acho que não ter um líder dentro de campo foi a maior parcela. Isso não cabe só ao camisa 10 da seleção, não. Isso cabe ao Casimiro, que poderia ser líder. Isso cabe ao Marquinhos, que como um grande jogador, mesmo tendo sido protagonista na eliminação, para mim é o melhor jogador da seleção e cabe ser líder. Precisa de um líder. O Dunga, quando jogava e era criticado, ele chegava antes e falava, gente, vocês estão largando isso aqui aberto. São 11 minutos do segundo tempo da prorrogação, nós não podemos deixar isso aqui escancarado assim. Ninguém falou. Depois do gol, até eu falo. Mas tem que falar antes do gol. E é quem tá lá dentro. Poderia vir do Tite? Claro que poderia vir do Tite. Mas se não vem do Tite, que errou também, tem que vir lá de dentro, gente. Tá? Então, essa é a minha opinião. Faltou liderança dentro de campo e faltou um comandante fora. Comandante que foge. Quando a gente perde, é feio. É feio demais. E um líder que não assume na iminência da derrota também é feio. Então, é uma seleção que vai embora. Acho que não pode jogar tudo fora. Mas é uma seleção sem liderança e é uma seleção sem comandante. O comandante já mudou. Temos que mudar a liderança agora, se quisermos ganhar alguma coisa em 2026. É isso, sei que vou receber crítica, pode escrever aqui embaixo que a gente conversa, a gente debate, a gente discute e eu aceito opiniões contrárias. Essa é só a minha opinião. Ela pode estar errada? Pode estar errada. Você pode não concordar com ela? Pode não concordar com ela. Isso é futebol, tá, gente? Grande abraço e voltamos à tarde com as duas partidaças de hoje. Ver quem chega na semifinal. Eu, se eu tivesse que apostar, apostaria em França e Portugal, mas eu não aposto. Grande abraço a todos.